física, etc. Acho que primeiro agradecer, né, a escola, essa oportunidade que a gente está falando e da importância disso, né, principalmente a gente tinha um seminário internacional de modelos pedagógicos e práticas inovadoras. A gente viu de manhã e, apesar das teorias dos estudos, é difícil a gente colocar em prática essas inovações, esses novos métodos, devido a vários assuntos. A dimensão, por exemplo, Brasil, tamanho do Brasil, como você vai fazer uma política pública no Brasil inteiro, mesma metodologia, etc. Então, os formatos atrapalham um pouco você introduzir essas novas, entrar com essas inovações. E acho que as organizações do terceiro setor têm essa liberdade de poder estudar, de poder experimentar, de poder criar, né, novas tecnologias sociais. Aí os nomes são vários, né? Então, acho muito importante, né, hoje estou eu de letra, mas, por exemplo, na plateia a gente tem gente do IE, do IBK, do âmbito compartilhar. Então, a gente tem muitas organizações que, o pessoal do Lajeado, qual que é o nome da organização? Joilson de Jesus. Bom? Joilson de Jesus. Joilson de Jesus, então, eles são lá no extremo leste, né, que também... Isso, por favor. A profissão de falar, né? Então, continuando essa importância, né, de essas experiências, dessas organizações desse setor, estarem também na universidade. Normalmente a gente está na plateia ouvindo, normalmente na regra, mas acho que também a gente falar das experiências é importante. Então, a ideia é falar um pouco da prática mesmo, né? Então, falar como funciona o programa esportivo na Fundação Mão Direita. Antes disso, vou falar rapidamente, então, alguns slides eu vou passar direto, da Fundação, né? Então, a Fundação, esse ano, a gente tem 14 anos já de existência, 5 programas dentro de São Paulo e Rio de Janeiro. A gente tem uma unidade de São Paulo na Vila Albertina, Zona Norte, e outra unidade no Rio de Janeiro, no Caju, Zona Portuária do Rio. Em torno de 1.300 crianças, adolescentes e jovens atendidos nas 2 unidades, com atendimento sistemático, sem contar que é de lazer, que a pessoa vai uma vez no ano. São atendimentos sistemáticos dos programas. 2 comunidades diretamente atendidas, 9 comunidades atendidas pela disseminação. Eu vou falar um pouquinho depois do que é essa disseminação logo à frente. Nossa estrutura de 80 funcionários, em torno de 20 estagiários, 100 voluntários e cerca de 400 sócios titulares. Os sócios titulares é uma forma de manutenção financeira da fundação. Então, eles se associam e fazem uma doação mensal. Então, são considerados sócios titulares. A missão. Então, a missão da fundação é contribuir para a formação educacional e cultural de crianças e jovens para que possam atuar com autonomia na transformação de suas realidades. Então, essa missão permeia todos os nossos programas e atividades. Aí na sequência tem a visão, valores, eu não vou ler todos os slides, vocês podem acompanhando. Tem um material, esse que está lá fora, que eu não consegui mandar a tempo de incluir na pastinha de vocês. Então, quem não pegou ainda, tem na entrada, na recepção desse material. Fala de tudo isso que eu vou falar. E quais são os princípios, né, que norteiam, inclusive, o programa educacional? Baseado nos 4 pilares da educação, mas a gente chegou em 3 grandes princípios: aprender, conviver e multiplicar. Então, todas as nossas ações, elas pensam em passar alguma coisa, para essa criança, por exemplo, vai aprender, como ele convive nessa comunidade, com esse conhecimento, e também multiplicar. Então, o princípio da fundação não é só ir lá e fazer, é deixar alguma coisa e que essas pessoas que participam possam multiplicar. Aí a gente também entende que o atendido ali no centro da figura, criança e jovem, só que a gente é uma parcela, né? Então,
A gente conversa muito com os educadores, tem os educadores aqui do programa também. Se eu falar besteira, vocês me corrijam, né? Vocês estão na prática, lá na ponta. Às vezes eu preciso contê-los, né? Que, poxa, Sérgio, a gente faz, trabalha e etc., mas o moleque foi trabalhar no Lava Rápido, né? Largou. Etc., perdemos para o tráfego. A gente tem uma parte. Né? Então, isso que aí a gente tenta trazer de volta. A gente tem uma parcela ali, a gente tem uma parte. A gente não vai conseguir mesmo dar conta de tudo. Né? Então, por isso que, além da criança, a gente tenta envolver as famílias e a comunidade. Então, a comunidade local influencia na vida daquela criança. Rapidamente, números de São Paulo. Então, esse é um perfil, vou passar, porque o tempo é curto e o Fabrício não está marcando. Tá aqui. Então, características da Vila Albertina. Aqui em São Paulo são 4 programas. Né? Virando o Jogo é um programa complementar à escola de 7 a 14 anos. As crianças vão no contraturno escolar e passam a semana inteira nessa atividade. Todos os dias, período de 3 horas e meia a 4 horas. Né? Ele vai manhã ou tarde, outro período entrar na escola, com aquelas atividades que vocês podem ver ali. O outro programa é o programa Jogo Aberto, é o que eu vou detalhar daqui a pouco, então não vou parar aqui, que é o programa de esportes. O programa de jovens, que aí já atua com a faixa etária maior, com 3 grandes eixos lá: arte e comunicação, rumo à empregabilidade e comunidades. E o programa Comunidades mesmo, que são ações não tão sistemáticas conforme os programas. Então é aberto a ações de cidadania, de saúde, etc., para a comunidade local. Aquele no Rio, então tem aí também um programa do local onde a gente está. Deve ter dado uma melhorada, teve uma pacificação há um mês, então esse bairro ainda não era pacificado, a polícia ainda não estava lá. A apresentação também depois fica disponível para passar. Lá os projetos têm outros nomes, outras características, porque a gente considera a comunidade local, né? Aquilo que eu falei antes. Então não é um atendimento que vai e pronto e a gente implanta o projeto. Mas todos têm aqueles 3 princípios que eu falei no começo. Então lá tem um programa de 2 toques, criança de 7 a 14, gol de cultura, então o programa de esportes, o programa cultural, o programa de empregabilidade, que é o trabalho, e o comunidades como aqui em São Paulo. E a disseminação, há um tempo atrás, a fundação começou a discutir e como que a gente vai abrir outra fundação, que a gente tem em São Paulo, e vai abrir outros lugares, muitas conversas. Então, assim, a fundação decidiu, não vamos abrir novas unidades, mas vamos trabalhar com a disseminação das nossas práticas. Então, não é metodologia, não é conceito, é nossas práticas. Em cima do que a gente faz, a gente agora trabalha com uma disseminação em outras organizações. Inclusive, tem uma delas hoje aqui, que é a de São Paulo, que é o Bom Jesus. Joilson, nossa, não direito. Esse mapa não existe, tá? A gente fez só para mostrar. Ali é Guiné-Bissau, África, e aqui são as unidades onde a gente já tem ou já fez algum trabalho de disseminação. Atualmente o programa esportivo está em 5 cidades: São Paulo, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador, né, no formato jogo aberto. Está em 5 outras organizações, só que não é a fundação, como eu disse, não é a fundação do jeito que vai lá e abre uma unidade. É uma organização interessada local, um parceiro financiador, né, que banca, e a Fundação Budiletra entra com a transferência dessa prática. E aí o programa Jogo Aberto, que é o programa esportivo. Então eu posso dizer que ele é dividido em 4 grandes eixos, frentes, áreas. O NED, que é o Núcleo de Esporte e Desenvolvimento, a gente tem um espaço na Vila Albertina, uma quadra, um pequeno escritório, uma sala multiuso, onde a gente oferece as modalidades. O projeto Escolação Esportiva, esse mesmo formato de oferecer modalidades, só que em 5 escolas da região, 5 escolas parceiras. Eu vou detalhar cada um deles, tá? A formação de monitores, então a gente, com a ideia do multiplicar, então a gente trabalha com uma formação de monitores para a área do esporte, para eles poderem multiplicar isso na comunidade. E o lazer. Todas as ações do programa esportivo, do Jogo Aberto,
ele é baseado nos princípios do esporte educacional e que a gente traduziu dessa forma. Então, toda ação que a gente faz, nessas 4 que eu falei anteriormente, elas pressupõem a democratização, a diversidade, o diálogo e a aprendizagem lúdica, com o objetivo do protagonismo e da autonomia dessa criança, adolescente ou jovem. Então, essa é a figura de como, o que a gente, o programa Jogo Aberto especificamente oferece na Vila Albertina. No Jogo Aberto, então, o Núcleo de Esporte e Desenvolvimento. Então, tem uma grade de atividades que são essas: futsal, vôlei, basquete, handball, capoeira, chuckball, escola de esportes. Chuckball tem um vídeo aqui que às vezes nem todo mundo conhece o chuckball. E dentro dessas atividades, as crianças podem escolher até 3, né? Então tem manhã, tem tarde, 1h30 por atividade. Então a gente já chegou que 50 minutos não dá para fazer nada. Então cada aula, cada turma tem duração de 1h30. Né? Lógico, 1h30 jogando? Não, todos aqueles conceitos que a gente já falou anteriormente. Tá? Por isso se rola o vídeo. Claro que não. Eu tenho ele aqui, Esse vídeo não é nosso, né? Lógico, eu busquei ele dessa associação, mas ele, em 2 minutos, dá para mostrar o que é o chuckball. Foi um esporte criado por um médico, né? Pensando ele sempre falou, o médico, o esporte é bom para a saúde, etc. Só que, né, a prática esportiva não é tão simples, né? Então ele pensou num esporte que fosse de fácil acesso, que todos pudessem participar, sem contato físico, né, que não existe de muita habilidade. Lógico, conforme você vai jogando, você vai adquirindo habilidade, não tem como. Mas não sei se vocês estão conseguindo entender a dinâmica do jogo. É aquele quadro e o objetivo é jogar a bola no quadro e ela voltar fora daquela linha. E a outra equipe só pode defender a bola, não pode tomar a bola, não pode interceptar, não tem contato físico. Esse é um vídeo da associação, né? E a gente faz com meninos, meninas, maiores, menores, mais pesados, mais leves e por aí vai. Esse é um vídeo do Campeonato Brasileiro, 2011, e esse de branco azul é a nossa turminha. E escola de esportes, a gente chama de escola de esportes porque a gente começou a atender a partir dos 8 anos. Então, a partir dos 12 ele já escolhe a modalidade, pode escolher até 3, mas dos 8 aos 10 ele participa de uma turma que tem de tudo. Né? Então, joga-se um pouco de tudo. Né? E aí, aos 11 anos a gente avalia, se ainda está na escola de esportes, você já consegue entrar numa das turmas das modalidades. Projetação de escola esportiva é com esse mesmo intuito do NED, né, das atividades, 8 a 17 anos, só que o número maior de atividades porque a gente tem mais espaço. Né? Então a gente tem uma quadra e uma sala lá na nossa sede. As escolas, a gente está em 5 escolas ali da região, também 16 turmas, né? E aí a gente consegue ampliar um pouco mais o leque, por exemplo, com a ginástica, com o atletismo. Por exemplo, atletismo lá, não temos uma pista de atletismo. Não. A gente tem um campão de terra gigante em frente a uma das escolas. A gente usa aquele campo de terra. Vocês vão ver no final, a gente tem bastante fotos para dar uma olhada. Uma outra área é a formação de monitores esportivos. Então, com aquela ideia do multiplicar, não só deixar, então esses jovens passam por uma formação de até 2 anos, 15 horas semanais, onde eles têm momentos como educadora formadora, os conceitos de cidadania,
como se fosse a parte mais teórica, e outros momentos nas práticas, nas aulas com os educadores das modalidades. A gente divide em 3 formas, né, três áreas: a formação técnica, que fala dos jogos, das regras, das modalidades esportivas; a específica, que fala do planejamento e desenvolvimento de ações de intervenção na comunidade. Então, eles também são, têm um momento que eles são estimulados a desenvolver atividades com a comunidade, tanto que o ciclo fecha, quando ele fecha o ciclo da formação, ele apresenta como se fosse o TCC da faculdade, ele apresenta um projeto para trabalhar com a faculdade, com a comunidade, e a fundação apoia esse projeto. Precisa de bola, recurso, etc., apoio, contato, é a fundação que apoia esse jovem que pensa nesse projeto. E a formação comum, que são a abordagem de temas sociopolíticos, culturais, eventos esportivos e por aí vai. E por último, a parte de lazer, que é a parte mais livre, né? Então, assim, não necessariamente precisa fazer uma matrícula, uma inscrição, uma inscrição prévia. Ele pode ir nos dias e horários a participar das atividades. A gente tem atividades à noite e aos sábados, no domingo ainda não, né? A partir dos 7 anos, porque também senão vira creche, né? A estrutura que a gente tem, a gente não consegue ainda atuar com os menores. E são atividades na área de esportes, recreação, festivais e até atividades culturais. Aí, finalizando antes das imagens, o que está em volta disso, né? Então, isso é o que a gente faz diretamente. Mas o que está em volta? Então, por exemplo, famílias. Dentro do programa, a gente tem um assistente social que faz o trabalho com as famílias. Tanto contato, entrevistas. Quando os educadores identificam alguma dificuldade com aquela criança, quem faz o contato com a família é a assistente social, né? A gente identifica algum problema, alguma coisa. A assistente social ela tem várias estratégias de trabalho, desde visita, reunião com a família, e conhecer os espaços. Então a gente tem que cada vez mais conhecer o contexto que aquela criança está inserida, porque não adianta a gente exigir coisas depois lá na atividade, só que ele, por exemplo, dormiu 2 horas só naquela noite porque foi uma briga entre o pai, mãe, irmãos, que moram num quarto só, então tem esses casos. Os eventos, então assim, a gente não faz atividade só dentro, só a gente. Então, rua de lazer, a gente fecha a rua 2 vezes por ano e faz uma atividade grande de atividade de lazer, aberta para a comunidade. Passeios, então todas as turmas, então a turma de chuckball vai assistir ou participar de um jogo de chuckball fora. A turma de futebol vai assistir um jogo oficial de futsal. A turma de basquete vai assistir um jogo do campeonato metropolitano de basquete. Né? Para fazer esse link, para não ficar lá só no imaginário, só lá na nossa organização, jogando entre nós, etc. Então eles vão ver também, vão ver um jogo de futebol no Pacaembu, vão ver. Então a gente leva eles para ver essas atividades. Caminhada, um outro evento que a gente faz aberto à comunidade, né? Então, a caminhada pelo bairro, em torno de 6 quilômetros, pelas ruas do bairro mesmo. Cada caminhada que a gente faz em torno de 80 participantes. Festival, no final do ano a gente faz um festival entre todas as turmas que participam do projeto. Então aí a gente junta a escola, junta o NED, e a gente uma semana de atividades, cada dia uma semana, manhã e tarde, com o objetivo da integração e que todos estão dentro da mesma intenção de competição. Redes, então a gente, para conseguir estudar e a gente estar articulado, a gente participa de diversas redes. A REMS mesmo foi falado aqui hoje de manhã, são mais de 40 organizações que no Brasil atuam direto e diretamente com o esporte, então é um lugar de discussão. O próprio PROD, a gente participa dos encontros de formação, a gente se reveza, mas a gente vem. Então, eu vim participar porque essas discussões voltam lá depois, vamos pular para a competição, porque a gente volta lá depois quando a gente faz a formação de equipe. Então não adianta a gente pensar, ter essa ideal, essa conversa, mas a gente não troca entre equipes, então cada um vai fazendo do seu jeito. Então a gente tem reuniões mensais com as equipes, onde a gente aborda diversos temas, desde formação e também de execução do programa. E eu fui ali competições, então muita gente acha mesmo, como a Paula disse, esporte educacional, não tem competição, como vocês competem? Como a gente compete, sim, a gente participa da Olimpete, por exemplo, né? Mas a gente escolhe as competições,
Então a gente participa do Olipet porque é uma construção conjunta entre as organizações que participam, você consegue alinhar, né? A gente participa daquele campeonato de chuckball porque o objetivo do esporte já nasceu daquele jeito, então é um esporte que está dentro do que a gente acha que é uma competição que está dentro do que a gente acha que é possível, é interessante, né? Então a gente participa assim. Aí tem algumas fotos, né? São fotos do dia a dia, não são fotos produzidas, tá? Por isso que algumas são mais escuras, outras são mais claras. Aula de futsal, dá para perceber que tem menina, menino, né? Um de chuteira, outro de tênis comum, meião, semeião, né? Então idades também diferentes, dá para ver que esse é bem menor do que este. Essa é um batizado de capoeira, e esses que estão em volta são os familiares convidados para participar. Aí a aula de capoeira, né, um momento de roda. Não. Aí uma atividade antes da aula de vôlei, por exemplo. Roda de conversa com a turma de futsal. Então todas as nossas aulas começam ou no meio ou terminam com uma roda de conversa. E aí são diversos assuntos que são abordados. Mesmo a gente não tendo como modalidade, a gente também estimula o conhecimento e prática de outros. Por exemplo, essa aí era uma aula de brincadeiras ou jogos com tênis. Kimball, né, também, uma experiência, um dia que foi um dia de Kimball. Aí os monitores, um momento de formação, alguma atividade que foi proposta para eles, que eles tinham que trabalhar em grupo, por exemplo. Aí o grupo de monitores, uma atividade prática. Então, assim, a fundação tem um torneio entre empresas, que é um torneio para arrecadar fundos. E eles que são os monitores, eles vivenciam o evento. Então, eles trabalham, tomaram conhecimento de competições, de jogos, etc. Lá eles têm atuação prática, por exemplo, no evento. Mas está muito ruim. Esse é um alongamento antes da caminhada, por exemplo. Todo mundo, antes de sair para as ruas, a gente estava fazendo um alongamento. Essa caminhada a gente faz alongar, por exemplo, essa é uma caminhada que a gente foi até o Horto Florestal, que é lá perto. Para, hidrata, toma água, depois a gente volta. Uma atividade na escola, que é o que eu falei do atletismo, então assim, a gente não tem pista de atletismo, a gente faz as corridas, os saltos, os lançamentos, né, no campão de terra. A gente usa outros recursos, por exemplo, a gente só tem uma quadra, então a gente usa a praça, essa é uma praça que tem lá próxima, e a gente usa a quadra de areia lá, que se a gente não usar fica vazia. Só às vezes vira piscina, porque quando chove, a gente não tem vazão de água. Então normalmente só a gente usa ali. Então, chuckball na areia, aula de ginástica na escola, dentro da sala, lá de música, que foi uma grande briga para a gente conseguir um espaço, mas a gente conseguiu. Imagina você entrar dentro da sala de música, de som, né, encostar tudo na escola e fazer ginástica. Uma atividade de futebol de campo, esse campo que eu falei para vocês. Essa foto é interessante só para mostrar para vocês. Essa era uma quadra abandonada na escola. Abandonada, e ela já está pintada. Depois que a gente iniciou a parceria, onde que a gente vai fazer? A própria escola arrumou recursos e etc. para pintar, reformar e a gente poder utilizar a quadra da escola. Ou seja, deu uma utilidade àquilo que estava lá parado, abandonado. Uma foto da rua de lazer, falei para vocês. Uma visita, assim, um jogo de futebol, no ginásio. Olipet. Atividade do Parque Vila Lobos, outras atividades. E é isso. Acho que aí tem os principais parceiros, a gente tem falado. E aí tem todos os contatos para vocês acompanharem, conhecerem, tirar dúvida da fundação.